Bom, pessoal, então hoje eu quero falar com vocês sobre essa questão de não se levar tão a sério, né? Por que que eu considero isso importante, né? É uma coisa que, dependendo justamente das nossas crenças, né? Dependendo de como é a nossa formação, como a gente vai lidando, como eu fiquei muito longe do microfone, né? Como a gente vai criando as nossas crenças mais sobre nós mesmos, né? Principalmente crenças mais disfuncionais, né? Nós podemos acabar ficando um pouco chatos, né? Um pouco chatos com algumas coisas, de como a gente acha que o mundo deveria agir, tanto agir conosco, né? Seja agir de uma maneira geral e tudo mais. E isso torna o mundo mais chato mesmo, né? Então essa questão de se levar muito a sério é uma coisa que atrapalha muito a questão nos nossos relacionamentos e pode atrapalhar também na questão do desempenho, no seu desempenho profissional, independente de qual é a sua profissão, para justamente pode acabar atrapalhando dependendo de como você lida com as coisas, né? Ah, fulano falou tal coisa, e aquilo pega você assim de um jeito, né? De ficar muito chateado, né? Com aquilo, ou bravo com aquilo, de querer mudar muita coisa, de querer brigar e tudo mais, né? Então, essas coisas, primeiramente, eu acho que é bom falar que essa live é para todo mundo, tá? Então, é tanto para estudantes, recém-formados, psicólogos, como para o público em geral, tá? Nessa questão de se levar muito a sério, eu acho que é muito importante que todo mundo tenha um cuidado com isso. Então, é uma coisa que atrapalha muito os nossos relacionamentos, o nosso desempenho em muitas profissões, porque a gente acaba fortalecendo as nossas crenças disfuncionais, né, de como as coisas devem funcionar e tudo mais, e a gente esquece, né, que o mundo é uma entidade, digamos assim, separada, né, da gente. O mundo ele funciona aí da sua própria maneira, né, independente dos seus sentimentos, independente dos meus sentimentos, independente de como eu acho que o mundo deve funcionar, de como eu acho que as pessoas devem agir e tudo mais, isso não vai acontecer, né, exatamente dessa maneira, porque ele é uma entidade sozinha, separada, que funciona como ele funciona, né? Então ele tem a sua independência, né? Ele tem todo o poder dele de fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser, e as pessoas envolvidas nele, né, acabam acontecendo dessa mesma maneira, né? Então, quando a gente acaba se levando muito a sério, isso pode prejudicar muito essa questão da nossa relação com o mundo. A gente espera as coisas de um jeito e a gente pega muito, então a gente sofre muito com aquilo, ou a gente briga muito com as pessoas desnecessariamente, isso acaba complicando um pouquinho pra gente. Então essa crença justamente, essas crenças, né, de que como as pessoas devem agir, que a pessoa não pode falar isso para mim, a pessoa não pode pensar de tal maneira, a pessoa não pode pensar da outra maneira e tudo mais, a gente faz com que a gente fique muito na defensiva, né? Quando a gente fica muito na defensiva, justamente quando a gente recebe uma crítica, quando a gente às vezes vai tentar se expor, né? Se expor de alguma maneira, falar o que você pensa, mostrar a cara, né? Por exemplo, né? Por exemplo, eu sou careca, né? Sou careca. Se eu ficar me levando muito a sério, ao ponto, ai meu Deus, eu tenho que esconder minha careca, né? Ninguém pode falar que eu sou careca e coisas nesse sentido. Isso vai atrapalhar muito o processo. Onde se alguém comentar, por exemplo, nossa, mas você é careca, né? Olha, vai até reflexo na sua testa, tudo mais. Isso acabaria, por exemplo, comigo, me deixaria muito mal e tudo mais. Poderia dizer eu não querer fazer mais isso, essas coisas nesse sentido. Agora, quando eu não me levo tão a sério, eu posso fazer piada com isso, né? Então eu, por exemplo, falando, nossa, eu sou careca, acabou, aonde qualquer pessoa que citar, né, tipo, nossa, mas você é careca, sim, eu sei disso, não tem problema, é uma coisa que, assim, não afeta tanto a gente quando a gente acaba não se levando tão a sério, tá? É uma coisa, por exemplo, igual quando você às vezes está muito ansioso para fazer uma apresentação, independente da apresentação, tá? Que você tá fazendo, sei lá, na faculdade, ou até mesmo online, ou uma palestra, enfim, qualquer coisa nesse sentido, e você tá muito nervoso, né? Se você tá muito nervoso, muitas pessoas, às vezes, que têm ansiedade um pouco elevada, têm justamente o medo de ser julgado, o medo das pessoas perceberem, por exemplo, que ela é ansiosa, né? Tipo, vão perceber que eu tô ansioso, não sei o que e tal, e isso vai prejudicar e tudo mais. Uma das coisas que você pode fazer é justamente assumir isso. Então, dessa questão de não se levar muito a sério é você aprender a se reconhecer realmente suas falhas, reconhecer os seus defeitos, né, e assumir para o outro os seus defeitos, assumir para o outro
as suas falhas, basicamente, né? Ao ponto de, tipo, olha, eu tô muito ansioso, né? Isso realmente é uma coisa nova para mim, coisas nesse sentido. Isso ajuda bastante também, porque, novamente, né? Então, se você tá fazendo uma apresentação, aí você fala logo no começo, poxa, eu tô meio ansioso, tudo mais, primeira vez, tudo, né? Vamos comigo aqui, respira fundo e tal. E alguém comenta, né? Tipo, nossa, ele tá ansioso. Sim, mas ele acabou de falar que tá ansioso. Então, é uma coisa que quando você assume essas coisas, quando você aprende a não se levar tanto a sério, entender que você é uma pessoa falha, que você tem problemas, que você é um ser humano, você entende que o outro também é um ser humano, que o outro também tem falhas. Isso fica muito mais tranquilo. Uma coisa muito desse do levar muito a sério, hoje em dia, eu insisto muito nisso, quem me segue, acho que bastante tempo sabe, né? As coisas da cultura do cancelamento, né? As pessoas se levam muito a sério, né? A pessoa falou uma coisa que não concorda, já que absurdo, isso é um ataque ao meu ser, né? Quer me destruir, coisa nesse sentido. Eu preciso destruir o outro e tal. A questão muito do politicamente correto, né? Essa coisa muito do politicamente correto. E na psicologia a gente vê isso também, no politicamente correto, né? Ai, não pode falar tal coisa. Outro dia, uma pessoa, até se você estiver aqui, desculpa, não sei. Bom, não, desculpa, não sei porque desculpa, eu não tô nem falando nome, mas. Enfim, que num vídeo falei alcoólatra, né? Não, não pode falar mais alcoólatra, né? Agora é alcoolista, né? Coisa assim, tipo assim, né? Então, essas coisas, né? A pessoa levar muito a sério coisas nesse sentido, tanto do ambiente, enfim, que não fazem impacto real na vida, né? Como também se levar muito a sério é muito complicado. Outro dia já vi pessoas, por exemplo, se incomodando. Então, assim, vamos supor, alguém com toque, tá? Então, vamos supor, eu tenho toque. E aí eu vejo alguém falando sobre o toque. Então, alguém falando assim, nossa, eu tenho toque também. Tipo, sabe, daquele jeito de brincadeira? Tipo assim, nossa, eu tenho toque porque eu deixo as coisas organizadas, né? Porque eu tenho toque, eu não consigo deixar as coisas fora do lugar. Tipo, coisa, sabe? Aquela fala normal, assim, né? Que as pessoas costumam ter. E isso incomodar a pessoa com toque, assim, de um jeito exagerado, né? Tipo, nossa, mas ai, que absurdo, não é isso o toque? Ai, ele não sabe o sofrimento que é ter toque, não sei o que, tipo, não precisa disso. O maior problema não é o que a pessoa falou. O maior problema é você considerar isso, né, da pessoa, como se fosse um ataque, como se fosse uma coisa absurda e tudo mais. E é só uma fala que a pessoa teve, né? Não é nada demais. A questão quando você supervaloriza isso se torna justamente um problema. Então, quando a gente se leva muito a sério, a gente tem dificuldade de admitir o erro, de admitir que a gente é, como eu disse, falho, que a gente tem capacidades, coisas nesse sentido. E às vezes cai muito nessa questão de uso de palavras. Ai, não pode falar tal palavra. Que absurdo. Ai, meu Deus do céu. E às vezes você fica sofrendo pelo outro, né? Tem muito disso, né, hoje em dia. Um grupo de pessoas sofrer por outro grupo, e o outro grupo nem pediu para ser defendido, né? Coisa nesse sentido. Então é uma coisa que isso atrapalha muito, né? A comunicação, isso atrapalha muito os nossos relacionamentos, isso só empaca na questão, onde você tem que ficar se policiando, né? Tipo, ai, o que eu vou falar, o que eu não vou falar, ai, não pode usar a palavra alcoólatra, ai meu Deus, não pode falar, agora não pode falar mais também drogado, é drogadito, é adicto. Então, assim, começam a mudar as coisas. Será que isso é o mais importante? É isso que é o mais importante? Ou é talvez buscar entender o funcionamento da pessoa e ajudar a pessoa da melhor maneira possível? Você está perdendo tempo com termos, poxa, você perdeu um tempo precioso que poderia estar fazendo tanta coisa boa, né? Então, isso é uma coisa que, sabe, essa questão do se levar a sério tanto pessoalmente, como levar a sério coisas da sociedade. A sociedade funciona de um jeito já há tanto tempo, né? Assim, dessa maneira e tudo mais. Claro que a gente sempre pode melhorar, né? A gente sempre pode melhorar muita coisa da sociedade. Só que não é através de você ficar ofendido com qualquer coisa, com tudo, levando muito a sério novamente, que você vai fazer essa coisa, né? Então essa coisa do o excesso do politicamente correto, né? É uma coisa onde as pessoas ela busca muito politicamente correto como se fosse um sinônimo de ser gentil, né? Ser uma pessoa gentil e tudo mais. Só que as pessoas praticam a questão do politicamente correto como se isso bastasse então nessa questão. E elas deixam de ser gentis, elas deixam de praticar a gentileza, de praticar realmente a verdadeira empatia pelas coisas, para ficar, digamos,
uma espécie de militância pelo politicamente correto, do que pode falar, do que não pode falar, e coisas nesse sentido, né? Então, é uma coisa muito importante, né? Que se entenda essa coisa, né? Você às vezes se defende, né? É igual, novamente, a cultura do cancelamento, né? Você aponta o dedo pro outro, você levanta lá o seu garfo lá, eu esqueci o nome daquele negócio, tipo de fazenda, aquele garfo assim, né? Tridente, né? Levanta lá atrás do monstro, não sei o quê, e como se você fosse um ser perfeito, né? Então você esquece de olhar para você, de ver suas próprias falhas, né? De não se levar tão a sério assim, né? Achar que o mundo é preto e branco. O mundo não é preto e branco, o mundo é cinza, tá? Mas tem nuances das coisas. Uma pessoa pode ser muito bom pai e ser um péssimo marido. Uma pessoa pode ser um péssimo marido e ser um muito bom. Eu falei a mesma coisa. Ser um péssimo pai e ser um bom marido, tá? Então isso não quer dizer nada, tá? Então as coisas são muito mais complexas, assim, né? Do que isso. E a gente às vezes tenta simplificar as coisas, tenta generalizar as coisas, aí fica focando numa palavra e fica focando numa coisinha como se isso fosse resolver o mundo, né? Então assim, nossa, a gente acabou, nossa, do jeito como funciona o mundo, por exemplo, a gente já acabou com tudo, a gente já acabou com racismo, a gente já acabou com machismo, a gente já acabou com homofobia, a gente acabou com tudo, né? Porque, nossa, você mudou palavras, nossa, realmente, acabou tudo. Ai, mas você não sabe o que tá falando, é porque a palavra... Ou tem gente que fala que se você falar uma palavra errada, você tá pondo em risco a vida da pessoa. Tem esse tipo de mentalidade. Porque você sabe, você entende que você coloca em risco... Que estatística é essa que você tá vendo, né? Onde eu falar uma palavra, coloco em risco a vida de uma pessoa, né? Então é uma coisa onde a gente busca muito essas questões em vez de entender de fortalecer a pessoa, né? De se fortalecer. E por isso eu invoco, né? Essa questão de, tipo, não se leve tão a sério, tá? Não se leve tão a sério. Seja um pouco mais tranquilo. As pessoas, a maioria das pessoas só querem viver a vida delas. Então, se uma pessoa falou, vamos supor, você tem qualquer transtorno, você tem qualquer problema e tudo mais, e a pessoa comentou de um jeito jocoso, né? Que nem eu falei assim, do toque e tal. Ou uma pessoa comentou, eu acho que eu tô meio depressivo, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E nossa, mas você não entende que é depressão, e você não sabe como é terrível, e blá, blá, blá. Então, assim, é uma coisa, se você fica muito preso nisso, a pessoa, é o que eu tô falando, a pessoa ela só tá vivendo a vida dela, foi uma palavra, é um jeito de falar, ela não tá querendo te atacar, ela não tá querendo te destruir, ela não tá querendo nada, né? Ela só tá vivendo a vida dela. Agora, quando você pega isso e transforma num grande problema, e você pega pra você, isso é muito complicado. Então, vamos buscar justamente se fortalecer, né? Ficar mais resiliente, porque o mundo é isso aí, o mundo é difícil mesmo, as pessoas funcionam como elas funcionam, no fim das contas não é todo mundo tá se importando com você, né? As pessoas querem viver a vida delas, né? Então é uma coisa que é assim mesmo, né? Tá. Vamos ver o que mais que eu tinha colocado aqui. Voltando na questão até mesmo profissional, né? Isso é muito importante, como eu disse, né? Porque quando você se expõe, se você aprende a fazer piada com você mesmo, muitos comediantes são assim, né? Muitos comediantes, na verdade, são pessoas mais íntimas, mais introvertidas, às vezes são pessoas até mesmo depressivas e tudo mais, e eles utilizam da questão da comédia, né? Eles utilizam justamente essa questão da comédia e tudo mais para justamente se proteger, né, um pouquinho. Então, essa questão de você, né, conseguir, às vezes, fazer uma piada com você mesmo, ser um pouco mais light, né, isso pode ajudar até mesmo nessa questão profissional, tá? Então isso é muito importante, isso é muito importante. Eu aprendi isso, né, na marra mesmo, na questão da exposição, assim, né, mostrando a minha cara e tudo mais. Mas, assim, é o jeito que é. É o jeito que é. Então, igual eu falei o negócio da careca. Então, é uma coisa que hoje não me importo mais com tanto essas coisas, mas isso é muito libertador, isso ajuda muito na questão profissional, porque você consegue ser muito mais você, ser muito mais tranquilo, ser muito mais humano e transmitir para o outro uma questão de humanidade, né? Eu acho que semana passada até com algumas pessoas comentaram assim, você passa a impressão que você não é um ser perfeito, né, que você é falho e tudo mais. Sim, né, sou falho, você é falho, todo mundo é falho, e não se levar tão a sério ajuda nisso. Entender que cada um funciona de um jeito, tem os seus pensamentos, suas crenças, mas não é a maioria que quer te matar, que quer te destruir, que quer acabar com tudo.
A maioria só quer viver a vida delas, tá? Isso ele soltou uma palavra, não quer dizer que ele tá fazendo isso, tá? Então, uma coisa muito importante isso. É uma coisa assim, né? Se você tá disposto justamente a se expor, né? Se você tá disposto a viver no mundo, no mundo social, coisas nesse sentido, você tem que entender isso, né? Nós somos aí, a gente tá o quê já? 8, 9 bilhões de pessoas, talvez? Eu acho que a última vez que eu tinha visto era 8, então não sei. Então, 8 bilhões de pessoas no mundo, tá? Então, é uma coisa, se você tá disposto a viver justamente nesse mundo, a interagir com as pessoas e tudo mais, você tem que entender que não vai ser, sei lá, felizmente até, né? Porque você ditar a regra é complicado, você não vai ser um ditador, né? Não vai ser nas suas regras, tá? Não vai ser do jeito que você gostaria e tudo mais. Então, você aprendendo a ser mais flexível, digamos, no mundo, né? Você ser mais flexível com as coisas que são jogadas em você, quando você se expõe no mundo, isso é muito importante. E uma das coisas relacionadas a isso é justamente essa questão de não se levar tão a sério. Quando você entende que você é humano, quando você entende que você tem falhas, você entende também que o outro também é humano e que o outro também tem falhas. E o outro comentando qualquer coisa, às vezes até mesmo de uma maneira agressiva e tudo mais, é diferente se a pessoa é agressiva mesmo com você, né? Se ela realmente foi um ataque direto, né? Ela realmente te atacou, né? Te atacou, assim, te xingou, assim, de um jeito agressivo, ou, né? Coisas. Aí é um pouco diferente, aí é questão de exigir realmente um respeito, de você ser mais assertivo, falar que não dá e, né, tomar providências para isso não acontecer. Isso é um pouco diferente, tá? Agora, a questão de você, de coisas que não tem nada a ver com você, né, de coisas que não tem nada a ver com o problema em si, e você querer transformar aquilo num grande problema, querer transformar aquilo num grande drama, isso é muito complicado, isso só deixa esse mundo chato que a gente está vivendo hoje, né, que, poxa, querendo ou não, nós vivemos muito melhores do que muitos anos atrás, né, sei lá, 50 anos atrás, se a gente parar a pensar, 50 anos atrás não é muito tempo, mas a gente já está muito melhor que 50 anos atrás, né? O nosso mundo, a convivência, a questão dos direitos, né, de determinados grupos e tudo mais. Isso é muito bom. Claro que precisa sempre melhorar, né? Sempre pode melhorar, sempre pode ter mais e coisas nesse sentido. Mas se você fica muito preso, né, em termos, fica muito preso nessas coisas, você não está ajudando necessariamente muita coisa, né? Você só está se sentindo melhor porque você apontou o dedo para alguém e ficou nervosinho, mas não resolveu problema nenhum, né? Então entenda justamente essa questão, né? A opinião do outro também, ela é só isso, né? É uma opinião do outro. Até mesmo na psicologia, tá? Isso eu aprendi justamente essa questão da exposição. Se vocês estão aqui, vocês veem o meu canal, o meu Instagram e tudo mais, é terapia cognitiva online. Então eu falo mais de terapia cognitiva. Nem por isso sempre tem pessoas que vêm entrar aqui, que são às vezes de outra abordagem e tudo mais, pra falar, pra encher o saco. E, tipo, não sei nem por que foi procurar coisa nesse canal. Mas enfim, pra encher o saco. E uma coisa que a gente precisa entender, né, que são opiniões, né, e ok, né, cada um tem opinião e tudo mais. O problema é quando o outro não quer aceitar a opinião do outro, né, a gente novamente cai nessa questão como se fosse um ataque, mas na questão da eleição a gente viu muito isso, né? Se fulano votou em ciclano, então ele é um ataque contra a minha pessoa, tipo, né? Tem a ver. Fulano votou em ciclano porque ele acreditou sei lá, para o que. Querendo ou não, nós somos todos egoístas, né? Isso é normal, né? Você vai votar na pessoa que você acha que vai mais beneficiar você. Nem que seja, não, porque eu acho que ele vai fazer muita caridade. Tá, mas daí você vai se sentir bem porque ele tá fazendo caridade. Nossa, tem um egoísmo envolvido, né? Sempre nesse sentido, tá? Nesse nosso bem-estar, coisas nesse sentido. Nunca é uma coisa, não, eu sou altruísta e tal. E você não precisa ficar falando também pro outro que você fez porque você acredita, porque eu penso no outro e coisas nesse sentido, né? Mas enfim, então o fulano não é porque quer te destruir, né? Quer te destruir que ele votou em ciclano, né? É porque ele acreditou que o ciclano era melhor para ele e ponto final. Então, isso também entra nessa questão de não se levar tão a sério, sabe? A gente se prende muito em umas coisas assim, né? Tipo, se prende muito em umas coisas e aí a gente acaba justamente aí cai nessa questão de termos, né? Como eu falei, então tem o lado da questão de você exagerar termos, que tipo, como se fosse, ai, que absurdo que usou esse termo, sendo que não tem um impacto real. E por outro lado, acaba utilizando termos exagerados, né?
que tem outro significado mais intenso, né? Então, hoje, como as pessoas utilizam, por exemplo, a questão de fascismo, né? É uma coisa absurda, né? Absurda, né? Eu fico pensando, gente, as pessoas que realmente sofreram, que viveram isso, né? Ou quando, na questão de quando tem alguma concentração, assim, de pessoas lá nos Estados Unidos, quando teve negócio de imigrante e tudo mais, o pessoal falando que aquilo era igual, era pior. Eu acho que quando chegaram até a falar que era pior, tá? Mas mesmo se não fosse pior, falou que era igual os campos de concentração da Alemanha nazista. Tipo, que absurdo. Então, é uma coisa assim, sabe? Que, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, ao mesmo tempo, né? Que as pessoas, elas supervalorizam termos, como, por exemplo, nossa, você usou drogado, alcoólatra, né? Então, usou termos, esse não se fala mais assim, agora é essa palavra que se usa, né? Tipo, às vezes supervalorizam isso e desvalorizam, né, termos, palavras que tem um outro significado só para cair justamente na narrativa delas, né? Para transformar aquela pessoa num monstro e coisas nesse sentido. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque a gente parece que a gente está perdendo um pouco do real impacto das coisas, sabe? Do real peso das coisas. Então a gente está pesando umas coisas que são bem assim, né? E a gente está deixando uma coisa muito mais simples, uma coisa muito mais pesada, né? Então assim, a gente hoje, né? Não tô nem falando, né? Não quero entrar em debates aqui muito cerrados assim, mas se hoje você vê a preocupação excessiva de algumas pessoas com os pronomes, né? Com você não poder falar todos, né? Não pode falar todos. Aí as pessoas, todos e todas, ou todos e todes, né? Então, assim, é uma preocupação excessiva com uma coisa que, tipo, sério, é essa a sua preocupação? Enfim. E aí, com coisas muito mais sérias, como, por exemplo, o uso da palavra fascismo, o uso da palavra comunismo, né, que são coisas muito mais específicas e terríveis, para exemplificar coisas nada a ver, né? Então, a gente tá perdendo um pouquinho essa questão. E entra muito nessa questão do não se levar tão a sério, de entender, de parar um pouquinho para pensar, tá? Porque você vê, se leva muito a sério na questão de julgar, né? Então, uma palavra, não se usa mais essa palavra, né? Coisa nesse sentido. E de outro lado, que absurdo isso, fascista, né? Então, assim não, calma, tá? Respira fundo, tá? Se tranquilize, fique um pouco mais tranquilo novamente, não se leve tão a sério, sabe? Tipo, eu acho que é muito importante você aprender a viver um pouco mais leve. Quando você aprende a viver um pouco mais leve com essas coisas, você consegue ter uma cabeça um pouco mais clara para observar as questões e tomar decisões, mas de uma maneira mais consciente, não tão emocional, né? Então é uma questão muito complicado isso, sabe? Eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre isso para vocês aprenderem um pouquinho, né, a viver melhor. Ó, tem um rapaz comentando aqui, outro dia falei preso e não privado de liberdade. Hashtag cancelado. Então, mas é umas coisas muito assim mesmo, né? Então, claro, se vocês quiserem, às vezes, mudar, né, algumas palavras, tem umas palavras que acabam mudando, mas não dessa maneira, né? É mais de um sentido meio que naturalmente. É igual, eu vou abastecer o carro, meu carro é flex, né? Aí eu acho que hoje em dia todos os carros são flex, né? Então, aí, os mais recentes, assim, né, eu falo. Aí eu sempre falo, enche de álcool. Álcool. Ah, etanol? Não, é álcool mesmo. Álcool. Mas enfim, é etanol, mudou para etanol, faz tempo, né? Mudou para etanol. Eu falo álcool. Daqui a pouco é capaz de alguém achar ruim de falar álcool, entendeu? Então é uma coisa assim que é normal. Essas coisas vai mudando com as gerações, entendeu? Com as gerações. Provavelmente meu filho não vai falar mais álcool, ele vai falar etanol, entendeu? Isso é um exemplo besta, mas é assim que acontece. Hoje é a questão de funcionário também. É colaborador, não é mais funcionário, né? Tem essa questão também. Então, isso são coisas que vão mudando, mas vão mudando de gerações, né? Você forçar uma mudança, sendo que não tem um real problema, assim, nisso, né? Principalmente em termos, coisas desse sentido, não ajuda em nada, né? Não serve pra porcaria nenhuma, tá? Só serve justamente... Eu vi até uma pessoa que eu acho que comentou, assim, questão de narcisismo, é bem isso mesmo, né? Pra você, hoje, olha pra você ver como o mundo tá tão bom,
né? O mundo tá tão bom hoje em dia, tá tão assim melhor, né, que antigamente, e tudo mais, apesar da pandemia, né? Que a gente tá se preocupando com as coisas. As pessoas, elas querem uma luta, né? Elas querem ter alguma coisa para lutar, elas querem ter alguma coisa para falar que fizeram diferença no mundo, né? Elas querem ter isso. E aí elas ficam buscando essas coisas para lutar, entendeu? Elas ficam buscando isso aí. Tem que existir um mal, né, para você vencer. Se não existir um mal, quem que você vai vencer, né? O que você vai contar para seus filhos? Não, eu fiz as pessoas pararem de usar a palavra tal. É isso aí que você vai contar para seus filhos. Nossa, pai, como você é uma pessoa, foi muito guerreiro, hein? Você se pôs em risco e tal. Foi que nem o nosso bisavô que foi para a Segunda Guerra. Tipo. Então, assim, é uma questão, assim, sabe, de tomar cuidado com essa questão, sabe? Não se leve tão a sério. E aí, transforme justamente o mundo num lugar mais leve. Então, quando você não se leva tão a sério, o mundo fica mais leve. Isso é muito importante. Isso é muito importante mesmo. Que você aprenda a viver melhor com as pessoas e entender que ninguém, sabe, a maioria, pelo menos, não vou falar ninguém, né? Mas a maioria das pessoas não estão aí para te destruir, não estão aí para acabar com você, para te atacar, coisas nesse sentido. Elas estão aí, elas só querem viver a vida delas, tá? Elas só querem viver a vida delas. Então, se ela falou, não sei o que lá, branco, ela não é racista porque ela falou, não sei o que lá, branco. Tem um vídeo no canal que fala sobre inveja, acho que é inveja. Aí, em um momento, fala assim, tipo, aquela inveja, a inveja branca, né, que é tipo, como se fosse uma inveja que não fosse negativa, né? Isso é racismo. Isso é racismo? Então, né? Então, é uma coisa assim, que ficar preso nessas coisas, né? Você realmente deixa as coisas muito complicadas, você se preocupa com coisas que não têm sentido, né? Em vez de você realmente ir no cerne do problema, em vez de você tentar ajudar o problema, né? De você resolver o problema, né? Você está focando em coisas que não é isso que vai resolver o problema. Não é isso que vai solucionar as coisas no mundo, tá? Não é mudando a palavra, não pode usar mais branco. Não pode usar mais a palavra preto, né? Para não sei o que lá também, porque se for usar, né, pro negativo não pode, né? Coisas nesse sentido. O negro, né? Coisas nesse sentido, tipo buraco negro. Se eu não me engano, até o Star Wars, né? Mudou para lado sombrio da força e coisas nesse sentido, né? Então, até tem uma psicóloga que colocou na atitude diz mais palavras, exatamente. A palavra não é nada, né? Assim, claro que assim é diferente uma palavra aonde você aí entra muito na questão da liberdade de expressão, né? Aonde você fala, né? Tipo, eu vou te matar, né? Ou você é isso, assim, de um jeito pejorativo, né? Ou tipo estimular a pessoa a ser violenta, matem não sei o que, né? Tipo, aí isso é diferente, né? Isso é diferente porque daí não entra até mesmo na questão da liberdade de expressão, é aquela questão de não pode gritar fogo, né? Num cinema, tipo num teatro, num cinema, você não pode gritar fogo, a liberdade de expressão cessa aí, quando pode colocar em risco, né, as pessoas e coisas nesse sentido. Agora, hoje as pessoas estão querendo controlar até mesmo os pensamentos, né, até mesmo os pensamentos do outro, então o outro pensar diferente não pode, e aí as pessoas novamente se levam tão a sério, como se, nossa, você pensar isso é um ataque à minha pessoa, é um ataque a esse grupo de pessoas. Não, assim, é uma coisa assim muito, mas muito, muito, muito exagerada. Tipo, demais, né? Que deixa as coisas muito complicadas, realmente muito complicadas, muito delicadas, que coisas não precisam ser delicadas, não precisam ser complicadas. A gente poderia simplesmente estar vivendo de boa, todo mundo torcendo aí para as coisas darem certo, tá? Bom, é isso que eu queria falar justamente sobre essa questão do não se leve tão a sério, tá? Que eu acho que é uma coisa importante. Eu sei que muitas pessoas não concordam. Não, isso é sim, isso é não sei o quê. Eu acredito. Olha, eu acredito que você pense nisso, tá? Eu realmente acredito que você acredita nisso e tudo mais. Mas eu não concordo, tá? Eu não concordo. Não concordo de nenhuma maneira nisso. E precisa mostrar mais de uma coisa muito mais prática, né? Tipo assim, você falar tal coisa, tá colocando o ciclano em risco, né? Ou não sei o quê, aonde você, tipo, acusar, por exemplo, uma pessoa de ser, por exemplo, racista, né? Porque falou, inveja branca, sabe?
coisa nesse sentido, né? Será que você pode fazer isso também, né? Ficar acusando a pessoa sendo que, poxa, baseado nisso. Então é uma coisa um pouco delicada essa questão, né? Então não se leve tão a sério. Não se leve tão a sério, sabe? Por favor, vamos deixar o mundo um pouco mais leve, mais tranquilo e tudo mais, né?